Quero saudar a Igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Deus, nessa manhã de domingo, primeiro domingo de maio, mês das mães, mês de aniversário da nossa igreja, mês de aniversário da Sociedade de Mulheres, muitas celebrações. Hoje, culto da Ceia do Senhor, com muita alegria, nós vamos estar juntos num só propósito de adorar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, façamos agora uma oração de adoração ao nosso Deus, nas palavras de Luiz Eduardo Prates da Silva. Fechemos os nossos olhos e façamos juntos essa oração. Ó Deus de toda bondade e beleza, de toda verdade e amor, nós te adoramos na grandeza da tua santidade. Nós te adoramos porque na tua autossuficiência e desnecessidade criastes e continuas criando sempre o universo, a nossa terra, a natureza, a vida, e por amor sustentas todos esses elementos como testemunhas perenes de teu poder e bondade. Nós te adoramos porque criastes o ser humano, homens e mulheres, à tua imagem e semelhança, para o bem e para a paz. E mesmo depois de nos desviarmos dos teus caminhos, continuas nos procurando em amor, qual pai dedicado, qual mãe amorosa, que sempre quer de volta o filho e a filha perdidos. Rendemos-te graças, porque te revelaste através da tua palavra santa, escrita pelo testemunho da tua presença no mundo e na vida das pessoas, por mulheres e homens inspirados e inspiradas. E assim sabemos que vem a nós, na experiência pessoal, que podemos sentir pelo testemunho do teu Espírito, e que não desprezas a cultura e a razão humanas, como meios através das quais também buscas a humanidade. Rendemos-te graças, porque em todos os tempos, desde milênios até hoje e até o fim, chamaste, chamas e continuarás chamando homens e mulheres a dedicarem suas vidas em fidelidade a ti e para testemunharem perante as outras pessoas o teu amor, a tua justiça e a tua salvação. Recebe nossa adoração e nossa ação de graças que queremos fazer-te, apesar de nossa imperfeição, em espírito e verdade. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias e fazer a leitura de 2 Coríntios 1, versículos de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém. Agora convido a todos para que juntos, ainda que separados fisicamente, possamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus, cada um em sua casa e com sua família. Possamos entoar juntos o hino de número 81. Segura minha vida, pois eu tão frágil.
dia, graça e paz a todos, todas. Estamos em nosso momento de encontro, apesar de online, mas estamos nos encontrando. E neste momento de encontro, eu tenho experimentado já há 20 anos uma parte muito importante dos nossos encontros, que é a confissão. Em tempos em que somos motivados de muitas formas a não se arrepender, ou a não ter do que se arrepender, em nossa prática diária nós temos feito o que Deus tem nos ensinado. E Deus nos ensina que sim, devemos nos arrepender. Diante de um Deus tão poderoso, soberano, grandioso, perfeito, nós falhos cometemos muitos pecados. E sim, diante dele não há justificativa. Mas ele é misericordioso, perdoador. E pela sua palavra ele nos ensina que o que devemos fazer é nos arrepender. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 19 a 21, nós encontramos a seguinte declaração: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi pregado, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A palavra de ordem diante de Deus é: arrependam-se. E nós então temos nesse tempo um momento de reflexão. Enquanto ouvimos essa canção, refletimos e façamos nossa confissão, a nossa oração de arrependimento. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe
Deus, nós nos achegamos diante de Ti, arrependidos das nossas faltas, dos nossos erros, daquilo que temos feito errado e daquilo que deixamos de fazer certo. Pedimos ao Senhor que a sua misericórdia nos cubra e nós possamos, abaixo da tua graça, sentirmos o teu perdão, porque nós cremos pela sua palavra que o Senhor nos perdoa. É por isso que oramos a ti, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. E para não ficar somente no arrependimento, nós temos também a nossa declaração de perdão. Quando nós chegamos diante de Deus arrependidos, Ele nos perdoa. E aí nós ficamos aliviados, nós sentimos em paz com Deus. E nosso coração se sente seguro, porque nós sentimos cuidado. E o cuidado de Deus vem em João capítulo 10, versículo de número 11, que diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E o versículo 14 diz ainda: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. E o de número 15 diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o 16, Ele nos acolhe dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Que você possa sentir o perdão de Deus e viver a alegria plena de estar na presença dEle. Amém. Bom dia, amadas e amados irmãos do Senhor Jesus. Que bênção estarmos juntos aqui nesse domingo, não é mesmo? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, juntos adoramos ao Senhor. E hoje é um domingo muito especial, porque nós vamos lembrar da morte de Jesus. Através da nossa Santa Ceia, vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, até que Ele venha. Quando estava na terra, Ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ao contrário, terá luz. E luz é importante. Luz é o que dá vida, luz é o que dá esclarecimento. Luz é que não nos permite tropeçar, porque no escuro as coisas são muito complicadas. Jesus veio para te auxiliar neste momento. Celebremos a luz do mundo. Vamos cantar juntos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
em que não existia escrita, como você usaria criar compromissos com as pessoas, mas as pessoas se comprometiam com outras. Naquela época existia o compromisso, voltado também para um significado que também significava aliança entre uma pessoa e outra. E daí nós vamos pensar nisso, nesse hino que nós vamos cantar hoje, que é o hino que fala que Deus é um Deus de promessa. Hebraico, a palavra promessa, ela vai surgindo assim, de 3 palavras. Allah, que é compromisso. Devar, que é a palavra dada. E Berit, ou Berite, que significa aliança. Era assim que as pessoas entendiam a promessa. Promessa, todas as promessas dadas perante as pessoas, elas precisavam se cumprir. E Deus disse, eu sou o Deus de promessa. Eu tenho dito, falado, davar, essa é a palavra. Tudo aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas, Ele vai cumprir. E uma das suas maiores promessas foi que nós nunca ficaríamos sozinhos, porque Ele mandaria o seu Santo Espírito. E o seu Santo Espírito está entre nós. Ele está, o Senhor nosso Deus, Ele olha para nós com olhos de amor, com olhos de carinho. E nos faz lembrar nesta manhã, todas as suas palavras, todas as suas palavras vão se cumprir. Nenhuma delas vai cair por terra. Todas as suas promessas vão se cumprir. Porque Ele tem assinado conosco uma aliança. Tem feito com você uma aliança. E uma aliança inquebrável. Vamos cantar ao Senhor? Sempre os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
Irmãos e irmãs, quero convidar vocês para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus pelos ofertantes e dizimistas fiéis da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Pai de amor, de infinita bondade, Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, nós agradecemos ao Senhor pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus filhos e filhas, membros da nossa comunidade de fé, ó Deus, que nesse tempo tem ofertado e tem dado seu dízimo ao Senhor com fidelidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos honrado os compromissos, ó Pai, diante da tua presença e diante da sociedade. Rogamos ao Senhor as tuas ricas bênçãos sobre teus filhos e filhas, ó Pai, que não venha a faltar, ó Deus, nos nossos lares, a presença, o sustento, a bênção da provisão. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Meu irmão e minha irmã, convido você para nesse momento meditarmos na palavra de Deus.
livro de Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Façamos a leitura. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, que nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. Quem sabe se voltará de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem de hoje: arrependimento. No sábado, 18 de abril de 2020, às 6 horas da manhã, o Senhor me acordou e disse: chegou o tempo de pregar sobre Jonas. Então o Senhor deu a direção e os temas para cada capítulo. No domingo 19 de abril, pregamos a palavra com o tema A Resposta de Jonas e Seu Resultado, o capítulo 1. No domingo 26 de abril, pregamos com o tema A Oração que Deus Responde, no capítulo 2. E hoje nós vamos pregar sobre o arrependimento, com base no capítulo que acabamos de ler. Do verso 1 ao verso 4, nós vemos Jonas novamente sendo vocacionado por Deus para ir à grande cidade de Nínive, capital da nação assíria, hoje o Iraque, e nela pronunciar as palavras que Deus lhes estava transmitindo. Em 40 dias, Nínive será destruída. O anúncio da destruição iria atingir todas as camadas sociais. Eles deveriam abandonar, arrepender-se da maldade que residia em suas mãos, para obter o perdão de Deus. O arrependimento no Antigo Testamento, em especial no livro de Jonas, nós podemos perceber no verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Arrepender-se
no sentido teológico, significa converter-se ao Senhor, mudança de vida, a volta do povo para o seu Deus, arrepender-se dos seus maus caminhos. Nínive é chamada a conversão. Essa é a intenção de Deus, a conversão do homem ao plano de Deus para a sua vida. Indica a alteração de conduta ou comportamento condizente com a verdade, com o bem, com o amor e a justiça de Deus. O tema da conversão é um elemento central no livro de Jonas e corresponde ao plano de Deus de revelação ao homem. Tem um sentido moral também. A atitude particular de cada pessoa que se espera de quem aceita o plano de Deus para a sua vida, mude completamente o seu comportamento para obedecer ao Senhor. É um estilo de vida no seu cotidiano, de buscar a santidade, segundo a palavra do Senhor, e de viver uma vida de fé na sua presença. Também de buscar os afastados, aqueles e aquelas que estão longe dos caminhos do Senhor, do caminho de salvação do nosso Deus, e que se achega a Deus por meio do arrependimento. É um chamado a uma caminhada de fé pessoal e comunitária também, que traz grandes implicações para a sociedade, tanto da época de Nínive como para os nossos dias. É um caminho que nos aproxima de Deus. O homem peca, mas também o homem pode se arrepender de todo o seu coração, de todos os seus atos errados. E Deus está sempre disposto, nesse tempo, a perdoar o pecador arrependido. O ponto de partida é ter um encontro com Jesus. É perceber-se pecador, que você precisa de Deus, da direção do Senhor para a sua vida. Assim como Nicodemos, que teve um encontro com Jesus naquela noite. Um encontro transformador, um encontro que trouxe confronto, porque Nicodemos já era um homem religioso, mas era necessário nascer de novo, nascer de Deus, um novo nascimento no Espírito. E Deus nos chama a esse novo nascimento, a essa experiência de fé, de nos posicionarmos nesse tempo, de aceitar o plano de Deus para as nossas vidas por meio de Jesus e ter este encontro pessoal com Ele. Movido pela graça de Deus, que antecede, acompanha e sustenta a nossa decisão de seguir a Jesus. Nós vemos no texto de Jonas o primeiro ponto de mudança, a conversão. O primeiro ponto para o arrependimento, a conversão. O segundo ponto, a prática do jejum, uma característica do arrependimento naquela época e que também pode ser vivida nesse tempo atual. O jejum é abster-se de pão e de água, abster-se do prazer de comer, preparar-se para conversar com Deus. A nação fazia jejum quando estava em perigo iminente de catástrofes naturais, em situação de guerra e de pragas. A prática do jejum era acompanhado pela oração. E os habitantes de Nínive
como um todo, assumiram um jejum. Vestiram-se de panos de saco. A resposta do rei de Nínive foi igual. Ele tirou o seu manto real, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. O rei fez um decreto, mandou ao povo de Nínive que o homem e o animal não deveriam provar alimentos, nem tomar água nesse tempo de jejum, e deveriam cobrir-se de sacos e clamar a Deus e se converter dos seus maus caminhos e da violência que praticavam, dos atos de injustiça para com o seu próximo. Quem sabe Deus não se arrependeria e traria piedade sobre eles e os perdoaria. Outra característica, e os perdoariam. Outra característica era o pano de saco sobre si, um pano grosseiro feito da crina de animal, em sinal de auto-humilhação, vergonha, excesso de força para se humilhar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados. Hoje eu creio que já não há mais a necessidade de colocarmos um pano de saco sobre a nossa vida, porque podemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Essa expressão forte de apresentar a nossa vida diante de Deus, de falar a Ele os nossos segredos e pecados diante dEle, de pedir a sua misericórdia, de pedir o seu perdão, nos arrependendo e nos convertendo a Ele a cada dia. E o texto fala do arrependimento de Deus. Deus é santo. Deus não confessa pecados. E pecado confessado é um elemento que faz parte do arrependimento. Deus, quando se arrepende, nesse texto, devemos compreender que na perspectiva do seu amor, da sua justiça e do desejo que o homem mude no seu caminho. Então Deus muda também a intenção declarada naquele momento, porque diante de um coração quebrantado, de um coração arrependido, o Senhor só pode ordenar perdão. Amém? Diante das situações iminentes de morte e de destruição, a cidade de Nínive arrependeu-se e converteu-se e recebeu o perdão do Senhor. Diante do cenário de crise que estamos vivendo no Brasil e nas nações, o Senhor tem nos chamado em Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Neste tempo, o Senhor Jesus está nos convidando a refletir sobre os nossos erros, os nossos pecados, buscar arrependimento e conversão, porque o Senhor continua disposto a nos perdoar. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é domingo de ceia. Vamos celebrar com alegria em nossos corações, com fé e esperança. Nesse momento eu vou fazer a leitura da declaração da instituição da ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, Pai nosso celestial, entregou seu Filho Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo,
feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte. Ordenou-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Oração de consagração. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo e segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Agora nós vamos fazer a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Memorial. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa está preparada, irmãos e irmãs, e o Senhor ressurreto está presente conosco e nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos com fé, comamos o pão. Bebamos o cálice. Oremos ao nosso Deus. Pai, que momento singular participarmos da ceia do Senhor. Lembrar do teu amor, do sacrifício de Jesus por nós.
Renova, Pai, a nossa fé nesse tempo, Deus. Tem misericórdia de nós. Que o teu povo seja renovado, Pai, pela tua presença. A presença do Deus Emanuel, que caminha conosco, Pai. Que entra na nossa história, no nosso cotidiano, Deus. Que em cada momento das nossas vidas nós possamos perceber o agir do Senhor, nos protegendo, direcionando, Deus. Nos abençoa, Pai. Abençoe as nossas crianças, Senhor. Abençoe os nossos juvenis, os nossos jovens, os nossos adultos e os nossos anciãos, Pai. Renova a nossa fé, ó Deus, pelo memorial nessa manhã. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra de envio e a oração final, nós vamos fazer a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos receber a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce presença do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, família, comunidade de fé e sobre o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.